O leste europeu emergiu em seus exatos 130 dias de conflitos na Ucrânia. A atual fase da guerra é a conquista de posições estratégicas baseadas em cidades e rios, para assim dominar regiões que impõem larga vantagem no beligerante e assim conquistar os objetivos das partes, sejam russa ou ucraniana. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, negou que as forças de Moscou tenham sido responsáveis pelos ataques com mísseis em um shopping lotado na cidade ucraniana de Kremenchuk no início da semana passada, no qual pelo menos 18 pessoas foram ceifadas e muitas continuam desaparecidas nos escombros. Diplomaticamente, as relações ainda estão bem destruídas. A Ucrânia realizou sua maior troca de prisioneiros de guerra desde a invasão, garantindo a libertação de 144 de seus soldados, incluindo 95 que defendiam a siderúrgica de Mariupol. Há relatos que tais militares libertados e conhecidos como os residentes de Azovstal serão reconhecidos nacionalmente como heróis e receberão condecorações pelo trabalho. Algumas imagens, é claro, não serão colocadas ao ar aqui nesse vídeo para não serem censuradas ainda mais pelo YouTube, pois falar a verdade sobre o conflito e mostrar a verdade ainda tendem a sofrer retaliações. Já na porção central da Europa, um possível embargo de águas no Mar Báltico pode ser resolvido a qualquer momento. A União Europeia está perto de chegar a um acordo para neutralizar o impasse com a Rússia sobre Kaliningrado, já que o comércio através da Lituânia pode voltar ao normal dentro de alguns dias. Para elevar a atenção ainda mais ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden agradeceu o presidente turco Recep Erdogan por fechar um acordo com a Finlândia e a Suécia para que as duas nações nórdicas se tornem em breve candidatas e posteriormente membros ativos na OTAN. Biden disse que enviaria mais tropas, aviões de guerra e navios de guerra americanos em toda a Europa, já que a OTAN concordou com o maior fortalecimento de seus impedimentos desde a Guerra Fria, em resposta à invasão da Ucrânia, após mobilizar 300 mil soldados por toda a fronteira no quintal da Rússia. Em meio ao conflito, o ex-secretário de Defesa, general 4 estrelas do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, James Mattis, e também conhecido como Jimmy Mattis, criticou a guerra da Rússia, chamando-a de imoral e operacionalmente estúpida, enquanto discursava na sexta-feira, 1º de julho, no Fórum de Seul 2022. Mattis, que trabalhou um tempo ao lado de Donald Trump, traçou uma análise do cenário, destacou que na América há um ditado: as nações que possuem aliados prosperam, nações sem aliados murcham. E observa-se uma Rússia murchar diante dos olhos neste momento. Quando perguntado quais lições militares poderiam ser tiradas da guerra até agora, o ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos disse, abre aspas, uma é não ter generais incompetentes no comando de suas operações, fecha aspas. Mattis também chamou o desempenho militar da Rússia de patético e denunciou esforço imoral, taticamente incompetente, operacionalmente estúpido e estrategicamente tolo da campanha russa na Ucrânia. Quando em novembro de 2016 Donald Trump subiu na presidência, houve comemoração no plenário da Duma russa. Para os russos, a vitória do americano foi inesperada, como aconteceu para a maioria das pessoas, por todas as prévias das mídias apontarem para um fracasso. A oposição de Trump entrou com ação contra sua vitória, alegando interferência direta da Rússia. Vale lembrar que em 2009, Hillary e seu partido encorajavam jovens urbanos russos a protestarem contra uma suposta eleição duvidosa para a Duma russa, que é semelhante ao Congresso brasileiro, e exigia uma Rússia sem Vladimir Putin, uma clara intervenção estrangeira que nada fizeram. Clinton não era vista apenas como uma continuação de Obama, o presidente que insultou Vladimir Putin, chamando a Rússia de potência regional. Alguns em Moscou temiam que sua intenção de impor uma zona de exclusão aérea na Síria, onde as forças russas operavam desde 2015, corresse o risco de levar uma colisão militar direta entre as duas potências. Essa visão obscurecida e nunca mostrada pelos jornais, já o era militar teve o prazer de trazer à tona para mostrar que os democratas e alguns americanos da elite governante do país sempre interviram e provocaram os russos,
seja na política, geopolítica ou no posicionamento da OTAN. A aproximação de Trump com Putin fora visto como positivo aos otimistas lá de Wall Street, por desencorajar a China a tomar posições de liderança e competitividade naquele momento e também evitar uma escalada no leste europeu, como ocorrido em 2014 na Ucrânia, quando as tropas russas invadiram o sul, no governo de Obama, e agora, em 2022, no governo de Biden. James Mattis, então, no Fórum de Seul, falou dos esforços anteriores dos Estados Unidos para tentar trazer a Rússia para a comunidade das nações, mas disse que isso não era possível com Vladimir Putin como líder. Para o general, Putin havia removido qualquer pessoa de seu círculo que discordasse dele, então ele provavelmente pensou que o povo ucraniano o receberia. Como é sabido, as forças russas concentram sua força no extremo leste da Ucrânia após iniciar uma série de ataques de grande distância contra Kiev, como distração para operações em larga escala nas regiões de Donbas, claramente comprovadas após uma série de conquistas que chegaram rapidamente à cidade de Mariupol e agora em Severodonetsk, um passo para atravessar o rio Donetsk e conquistar próximo de 100% Donbas. Um pretexto para Putin ordenar o recuo de suas tropas e pôr fim ao conflito. No mês passado, um ex-general americano comparou a guerra da Rússia na Ucrânia a uma luta de boxe dos pesos pesados e previu que um golpe de nocaute está no horizonte, porém estava enganado, juntamente com os analistas do Ocidente que haviam previsto o fim das operações após a falência da Rússia, mas acordaram em junho com a economia russa batendo recordes. Contudo, o conflito continuou. Seguimos em frente com mais análises e informações detalhadas em primeira mão do conflito e do mundo. E para isso, conto com a sua colaboração seguindo o canal no Instagram, @aramilitarov. E também conto com a sua ajuda doando qualquer valor para a chave Pix, canal aramilitarov@gmail.com.